galera, amigos do canal Toninho do Táxi, estamos aqui chegando com mais um vídeo. No vídeo de hoje o Toninho do Táxi vai contar uma história verdadeira para vocês, que é uma história que aconteceu com meu pai. Ele me contou muitas e muitas vezes essa história, e eu, como graças a Deus sempre tive um ótimo relacionamento com meu pai, e eu guardo muitas e muitas histórias que o meu pai me contou, estão gravadas aqui em minha memória e em meu coração. Meu pai tinha uma mania de dizia assim: olha, quando eu se for desta vida, eu quero que vocês, meus filhos, preservem a minha memória. O que significa isso? O que meu pai queria dizer? Que o nosso espírito, ele é imortal. Por ele ser imortal, então nós devemos preservar a memória do nosso pai, da nossa mãe, enfim, de todas aquelas pessoas que partilham desta vida, independente de quem quer que seja, de uma maneira especial, que não podia ser diferente, o nosso pai. E no meu caso, eu vou contar uma história que meu pai muitas vezes contou, e eu acho que é uma história interessante. Nunca gravei um vídeo falando sobre essa história, mas agora resolvi gravar. Meu pai contava que lá no estado da Bahia, onde ele morava no tempo de moço, que ele é baiano, ele contava essa história que ele trabalhava numa fazenda como carpinteiro. E lá naquela fazenda ele conheceu um moço que também era carpinteiro, que inclusive trabalhavam juntos na mesma fazenda e na mesma obra. Segundo ele, eles se davam muito bem. Mas um tempo depois, o meu pai saiu daquela fazenda, o moço também saiu, e a partir dali se desencontraram e ficaram vários anos sem se ver. O meu pai foi morar numa outra fazenda, ficava no litoral, na beira-mar, e ali era um lugarejo muito pequeno. Então todos os recursos daquele lugar ali eram numa cidade por nome de Ilhéus, que tem lá no sul da Bahia. Então meu pai, ele, todas as compras que precisava fazer, não só meu pai, como todo o pessoal daquela região, era obrigado a ir em Ilhéus. E o meio de transporte que havia na época nesse local era por barco. Passava um barco ali todos os dias que ia para Ilhéus, passava de manhã, na parte da manhã, aí o pessoal tomava aquele barco, ia de barco para Ilhéus, comprava lá o que tinha que comprar, fazia as coisas, e quando era 3 horas da tarde, aquele barco voltava. É como se fosse um ônibus, vamos dizer assim. Aí a pessoa pegava aquele barco para voltar para casa. Aí um certo dia meu pai precisou ir lá em Ilhéus, ele foi. Chegou lá, ele fez tudo o que tinha que fazer, comprou tudo que tinha que comprar. Quando ele volta, aproximadamente aí, segundo ele, umas 2 horas por aí da tarde, tinha ainda 1 hora para o barco partir. Ele, voltando, ele pensou: bom, eu só vou chegar em casa por volta de umas 5, 6 horas, que o barco demorava para poder chegar. Então ele estava com fome, ele estava sem almoço, aquela coisa toda. Aí ele pensou: eu vou fazer um lanche aqui. Aí tinha um bar no caminho, né? Aí ele parou naquele bar. Quando ele entra no bar, ele pede o lanche, logo em seguida entra uma outra pessoa. Por coincidência, era aquele moço que eu falei no começo da história, que eles trabalharam juntos na mesma fazenda, numa fazenda anterior, que era carpinteiro, e eles trabalhavam juntos. Aí foi aquele motivo de alegria para o meu pai, para aquele moço, de se reverem novamente. E aí ficaram ali, conversaram, etc, etc, comeram lanche, aquela coisa toda. Quando meu pai olha no relógio, estava dando a hora do barco sair. E dava mais ou menos, segundo meu pai, uns 100 metros do cais ali onde tinha que embarcar. Meu pai: nossa, meu Deus do céu, vou perder o barco e aquela coisa toda. Aí o moço falou: não, José, que meu pai chamava José. José, pode deixar a conta aí que eu pago, etc. E meu pai pegou as coisinhas dele, saiu feito um louco, desesperado, saiu correndo, mas não adiantou nada. Quando meu pai chegou no cais, ele chegou atrasado e o barco já tinha desatracado e estava lá aproximadamente 100, cento e tantos metros de mar adentro. Aí meu pai ficou ali se lastimando por ter perdido o barco. Aí ele dizia assim:
Nossa, meu Deus, mas justamente hoje que o fulano lá, o meu amigo, tinha que aparecer para me fazer perder esse barco. E aí, ele com pouco dinheiro, olha só a situação, ele tinha que posar lá em Ilhéus, ele tinha que comer, que ele estava sem almoço, ele tinha feito um lanche, e no dia seguinte ele tinha que tomar o café da manhã, almoçar, e à tarde, às 3 horas, pegar o mesmo barco, que ele ia e voltava todos os dias. Olha a situação que meu pai ficou. A gente fala e dá risada, porque ele contava a história e dava risada. Mas aí, gente, o que aconteceu? Infelizmente, ele teve que ficar. Aí ele tinha lá um amigário, ele falou, não vou poder comer direito, mas eu faço um lanche e tal. Morrer eu não vou, mas eu dou um jeito e consigo. Aí tá bom. Meu pai ficou por ali, olhando o barco vai indo, mar adentro. De repente, segundo meu pai, esse barco começou a apitar, que tinha um apito lá, apitou, pedindo socorro. Houve um problema lá no barco. Aí aqueles rebocadores que estavam ali da marinha saíram com urgência para socorrer aquele barco. Mas o que aconteceu? Não houve tempo dos barcos fazerem socorro, e aquele barco que era para meu pai ter ido, houve uma explosão e morreram todos naufragados ou queimados, não se sabe. E o meu pai era para estar naquele barco se não encontra aquele meu amigo. Bem, gente, vou resumir a história. Essa história que eu estou contando aqui através do meu canal, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ver, porque é uma história verdadeira. Eu já contei para muitas pessoas. Um certo dia eu contei essa história para uma senhora idosa que pegou o táxi aqui comigo, e no percurso, conversa vai, conversa vem, surgiu essa história e eu acabei contando essa história para ela. Até naquele dia que eu contei essa história para aquela senhora, eu tinha em mente que o destino havia colocado aquele amigo do meu pai no caminho do meu pai, para o meu pai não morrer, que era para ele não pegar aquele barco. Aí contei essa história para a senhora e ela disse não foi o destino que colocou aquele moço no seu pai. Aí ela me contou algo, olha, perdão, é de emocionar. Ela me falou algo que eu guardo até hoje e guardarei para sempre na minha vida. Ela disse, Deus se manifesta para nós através dos acontecimentos. E Deus, muitas e muitas vezes, usa pessoas para se manifestar. Aí ela disse o seguinte, não foi o destino que colocou aquele moço no caminho do seu pai para o seu pai não morrer naquele dia. E sim, Deus transformou aquele amigo do seu pai em anjo da guarda. Ele, aquele dia, foi o anjo da guarda enviado por Deus para livrar seu pai da morte. Por quê? Porque o seu pai tinha outros planos para cumprir nos planos de Deus. Por isso, Deus não quis que ele morresse aquele dia, porque não era chegado o dia dele. Então, aquele moço, Deus transformou ele em anjo da guarda do seu pai, que era para ele não morrer naquele dia. Porque se o seu pai morre naquele dia, você, filho do seu pai, não estaria me contando essa história. E aí, depois disso, meu pai viveu, ele era solteiro, ele se casou, ele teve 11 filhos, morreram 3 pequenos, e ele conseguiu criar 8. E meu pai faleceu com 78 anos. E essa história que eu acabei de contar para vocês, segundo meu pai, ele era solteiro, ele deveria ter lá 23, entre 3 e 25 anos, que ele falou que quando ele casou ele tinha 25 anos de idade. Então, gente, veja só,
é uma história verdadeira e Deus realmente se manifesta para a gente através dos acontecimentos. Por quê? Porque até então eu acreditava que o destino tinha colocado aquele moço no caminho do meu pai para salvá-lo. Mas aquela senhora naquele dia me falou algo diferente, que aquele moço naquele dia foi transformado por Deus em anjo da guarda para a salvação do meu pai. Amados irmãos, um grande abraço para vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E olha, é uma história verdadeira. Meu pai me contou muitas e muitas histórias e eu tenho aqui gravada na minha mente e em meu coração. E eu tenho certeza que meu pai, ele está vendo essa história que eu estou falando a respeito dele. Porque, meu pai, sua memória está presente aqui no coração de seu filho.